Aqui no estúdio do nosso GP1 Podcast, conversa franca, aberta, um bate-papo sem arrodeio a partir de agora, com Magno Soares, ex-prefeito de Castelo do Piauí e pré-candidato a deputado federal pelo Partido Republicanos. Magno Soares, obrigado por ter atendido a nossa produção, ter tirado parte do precioso tempo da agenda de Vossa Senhoria e estar aqui conversando conosco. Qual a trajetória de Magno Soares até agora à pré-candidatura a deputado federal pelo Republicanos? Primeiro, agradecer o convite, o espaço, né? É muito satisfatório para mim estar aqui hoje com vocês para a gente discutir, conversar nessa conversa franca, né? Da minha história, do projeto de candidato a deputado federal. Para mim é uma satisfação, né? Então fica aqui a minha gratidão, né? A minha satisfação de estar aqui hoje com vocês. Magno Soares tem uma história política, apesar de ter pouca idade, mas já bem grande, né. Ingressei em um partido político em 2002, né, já fazendo parte do Partido dos Trabalhadores lá em 99, da fundação em Castelo do Piauí. Daí viemos, lutando por melhorias, por vitórias, candidaturas, e tive êxito em 2012 quando me candidatei a primeira vez para vereador. Daí criou-se uma perspectiva muito grande em cima do nome Magno Soares e depois deslanchamos aí para ser candidato a prefeito, reeleito, deixamos o sucessor e viemos para a Superintendência Federal da Pesca, onde me deu uma experiência e um contato com todo o estado do Piauí, né. Hoje o Piauí tem 97.000 pescadores, né, e isso fez com que o nome Magno Soares se tornasse uma marca na defesa, aliás, do trabalhador e da trabalhadora, do pescador e da pescadora, do trabalhador rural. E isso surgiu o convite pelo Republicano para a gente, formar uma chapa a ao Congresso Nacional e disputar essa vaga que é importante para a região dos Carnaubais e para todo o Piauí, principalmente, para os republicanos. Magno Soares tem formação acadêmica, é agropecuarista, qual atividade está exercendo E a agora? gente é técnico contábil, é formado em administração, tem um vasto conhecimento, vários aperfeiçoamentos na área agrícola, né, e isso me deu muitos, ensinamentos. Mas a minha melhor faculdade, o que eu mais aprendi na minha vida foi com o povo, né, foi fazendo gestão, foi trabalhando com o povo. Essa foi a faculdade que, de fato, me fez aprender, a investir em melhoria da qualidade de vida, a investir, na inclusão de uma sociedade, a fazer com que um município ou um estado possa se desenvolver na geração de renda e na geração de oportunidades, né. Isso me fez gostar e me apaixonar por isso, né. Deixei um pouco as minhas atividades de lado, para ingressar na política, exatamente por isso, porque, assim, é satisfatório a gente conseguir realizar, entregar, oportunidade para que as pessoas possam, construir as suas vidas. Isso é muito satisfatório e por isso a gente está aqui, mais uma vez, pedindo oportunidade ao povo para construir um Piauí melhor. A agropecuária deu que tipo de experiência a você? Olhe, a gente aprende muito com os ensinamentos, da criação extensiva, da revolução e da tecnologia chegando no campo, para a criação intensiva, né, a parte de seleção de genética, de investimento e fazer com que as pessoas ganhem dinheiro com a agropecuária, né. Porque, assim, até então, lá atrás, na fundação do estado, no nosso querido Piauí, foi criado através das grandes fazendas, né, eram 8 vilas, eh, fundadas pelos portugueses. Castelo do Piauí é uma dessas, é a quinta cidade mais antiga e surgiu, a cidade em torno da igreja católica e de uma fazenda, Era a Vila do Marvão, não é isso? Vila do Marvão, né, lá atrás, Rancho dos Patos, né, e isso foi, eh, criando, enraizando essa cultura na criação de gado. E Castelo não poderia ficar de fora. Claro que nós temos
outras culturas, da cana-de-açúcar, do milho, do feijão, na extração mineral também. Castelo do Piauí é muito forte, porque nós temos aí a Pedra do Castelo, né, que move ali a economia de Juazeiro do Piauí, Castelo do Piauí, e é um produto que tornou aquele município muito conhecido. E isso trouxe toda uma experiência para a gente quando a gente estava na gestão, porque foi preciso desenvolver projetos para fomentar isso, para que os empresários tivessem a oportunidade de exportar a pedra, e Castelo exportou e exporta para alguns países, Chile, Espanha, né, e isso nos motiva cada vez mais, porque são oportunidades. E a criação de gado, não tem como a gente deixar isso de fora, porque todas as famílias que habitam ali na comunidade rural, mesmo aqueles empresários que têm outras fontes de renda, que mexe hoje com o comércio, né, seja varejista ou atacadista, tem a criação de gado. Isso fica na alma, a gente pega amor por isso e começa a fortalecer e a trazer experiências novas, como capacitação, na melhoria genética, que a gente fez esses investimentos lá, e orientação na produção de silagem, né, porque nós temos aqui um período chuvoso muito pequeno, né, e um período de estiagem de 9 meses praticamente. Então é preciso acumular a alimentação desses animais para que eles não venham sofrer no período de seca. Então a gente criou um sistema de capacitação, de ensinar as pessoas a produzirem a ração, a silagem principalmente. E isso nos tornou cada vez mais conhecido em defesa dessa causa. O rio Poti é uma fonte de renda para o município de Castelo do Piauí, Magno? Sim, hoje o Rio Poti ele se tornou um produto a ser vendido para o mundo, né. Nós temos ali em volta de Juazeiro, Castelo, Buriti dos Montes, 180 quilômetros de rio, onde ele é, na sua maioria, cânions, onde tem a pintura, a gravura, a navegação, o banho em águas cristalinas, além da pesca, né. Então, assim, foi criado o Parque Estadual Cânion do Poti, que se tornou um produto hoje, a ser vendido por esses municípios, pelos empresários que ali funcionam, e isso foi uma luta e uma bandeira minha, viu. Quando eu assumi a prefeitura em 2016, não existia acesso ao cânion. E nós fomos lá com um facão, um morador da cidade cortando ali a unha de gato, nós fazendo a vareda, por onde a criação descia para beber, para a gente encontrar o melhor acesso, né. Foi os animais que construíram aquilo ali, e a gente foi, porque aonde eles desciam para beber era onde dava o acesso, e a gente foi seguindo essa trilha e conseguimos os investimentos para abrir o primeiro acesso e tornar aquele espaço ali conhecido no estado, que não era conhecido. Então, assim, em julho de 2017 foi construído o primeiro acesso ao cânion. E aí, daí para cá, o Rio Poti se tornou importante demais para essa cidade, porque assim, o cânion se tornou um produto. Hoje nós temos pista de pouso recebendo avião quase que todo mês de visitantes, cineastas, né, pessoal de Fortaleza, os grandes empresários visitam muito Castelo, Buriti dos Montes. Hoje nós já temos investimentos privados ali, com resorts, que funcionam, né, de alto padrão, e isso fomentou a economia, porque assim, hoje o turismo, ele movimenta todos os setores da economia de uma região. Primeiro na capacitação de guias que não tinham empregos e passaram a ser guias contando a nossa história, né. O transporte também hoje, tem que ter esse transporte vindo dos estados, e também o interno para levar esses turistas. A rede de hotel, como eu disse, foi construída lá pelo setor privado, a gente ficou muito feliz com isso, que já contrata hoje a mão de obra local para trabalhar nesses espaços. Os investimentos do governo do estado, do município, tudo isso gerou uma cadeia econômica, então o Rio Poti hoje para nós ele é fundamental. Quando prefeito de Castelo, você chegou a participar desse debate sobre a construção de uma barragem no rio Poti, lá no município? Sim, nós entramos, fomos totalmente contra, né, porque a barragem ela é no município de Crateús, Ceará, né, Lá tem uma a barragem, né? barragem de Fronteiras, Uhum. né, a gente foi contra esse projeto lá, porque ia mexer com toda essa cadeia nossa. A barragem de Castelo,
A gente foi a favor antes, porque é um projeto antigo, onde a gente discutiu, chegamos a licitar isso, foi criada uma comissão, na época, com os prefeitos da região, Antônio Félix, João de Deus e esqueci o nome aqui agora do saudoso rapaz, que até faleceu, que era na época do INTERP, né, do IDEB, aliás, e isso foi criada a comissão, foi licitado e participaram 3 empresas grandes de fora, inclusive a OS e a Queiroz Galvão, que entraram com uma ação judicial para suspender o processo, e esse processo foi suspenso até hoje, não foi construída a barragem. Assim, nos padrões do primeiro projeto, que era com a hidrelétrica, ele não pode mais ser feito, porque prejudica completamente a parte turística, porque vai inundar os cânions. Uhum. Mas em um projeto na proporção menor, que foi feito o estudo agora recentemente, só para a represa, isso vai, trazer a mobilidade, a navegação por todo os 180 quilômetros do Dá uma cânion. perenizada também, Vai né? perenizar o rio e isso vai trazer, com certeza, o fortalecimento, do turismo na região. Então a gente é a favor da construção da barragem de Castelo. Está sendo levantado novamente um novo estudo, né, pra ter essa construção, com uns impactos menores ao meio ambiente, mas que torne o cânion 100% navegável e acessível às pessoas que procuram para visitar aquele local. Magno Soares, agora, a sua experiência como superintendente da pesca, de que forma poderá contribuir, caso você seja eleito deputado federal, para o exercício do seu mandato? Olha, a gente aprende a cada dia. Como eu disse, não existe faculdade melhor do que trabalhar com o povo. Então, assim, cheguei na Superintendência da Pesca, Superintendência Federal, Uhum. e encontrei um povo desassistido, encontrei uma superintendência com 6 servidores, né? Encontrei totalmente sem estrutura e aí não poderia ficar daquela forma. Então a gente foi atrás do deputado Jadiel, a gente foi atrás do deputado Francisco, a gente foi atrás do ministro Elton Dias, a gente foi atrás do governo, a gente foi atrás de todos os governantes que tinham força para a gente poder estruturar aquele ambiente. Então, nós passamos a contratar mais gente, nós passamos a regularizar as colônias, né? Nós passamos a fazer as análises dos cadastros e dos RGPs e botamos os 22.000 processos que estavam lá parados há anos para andar. Então isso começou a trazer notoriedade. E começamos a valorizar esse povo, que estava ali, desassistido, apenas esperando um seguro defeso no período. E eu disse: "Olha, nós somos o patinho feio e precisamos mudar essa realidade para mostrar que aqui tem trabalhador e trabalhadora que precisa ser incluído no orçamento federal e precisa ser valorizado". Então, de que forma? Nós começamos a cadastrar eles e ver as suas necessidades. Então, embarcação, né, chegamos a distribuir motores de rabeta para senhores que tinham escoliose, que chegaram a chorar, a se emocionar, porque há 25, 30 anos faziam as suas atividades remando, né, na canoa de madeira. Começamos a distribuir barcos, começamos a capacitar essas pessoas para aprender a trabalhar com o sistema Pesca Brasil, né, que é do governo federal. Hoje em dia tudo é formatizado. E aí começamos a inserir esse povo no orçamento. E encontramos algumas dificuldades, né? Para você ter uma ideia, existe a declaração anual de sua produção que é obrigatória. Assim como nós temos a obrigação de declarar o imposto de renda, o pescador tem que declarar a REAP, que é a relação de produção anual do seu pescado. E aí eles tinham dificuldade, porque não tem conhecimento, a maioria tem um índice de analfabetismo grande, porque não tiveram oportunidade, são ribeirinhos que não têm acesso à internet, e aí tivemos que criar o mecanismo para isso. E nós, enquanto estivemos lá, criamos um aplicativo, isso ainda está em protótipo. O ministro veio aqui fazer esse lançamento, porque nós investimos aí 3 milhões, 3,5 milhões em estudos para a gente ter conhecimento dos números, dos dados da pesca, saber a localização dessas atividades, desses pescadores e também
facilitar para que eles saiam da dependência, de terceiros, ele mesmo informar. Então nós criamos um aplicativo para que ele instale no seu celular, mesmo offline, para quando ele chegar num ponto de internet, esse sistema mandar essas informações para a sua colônia ou para a superintendência, armazenando esses dados. Ele pode só falar, utilizando o WhatsApp como serviço, para no final do ano essas informações estarem concluídas, né, porque muitos deixaram de receber seu seguro por não prestar corretamente as informações na REAP. E isso foi surpresa para o próprio Ministério Informa de Brasil. E nós aqui do Piauí tivemos essa expertise, e foi na nossa gestão, foi na minha gestão, e isso vai ser lançado para todo o Brasil. Então, assim, foi uma revolução a nível nacional. A Superintendência do Estado do Piauí, com pouca estrutura, conseguir, em parceria com a Universidade Federal do Estado, desenvolver um sistema que vai, facilitar a vida dessas pessoas. Por isso que é satisfatório a gente trabalhar, na coisa pública, né. Então isso fez com que eu me tornasse uma pessoa que abriu portas, que valorizou e que está ali do lado desses pescadores e pescadoras que são trabalhadores que merecem. O que eu achava estranho e o que eu questionei de todos os governantes. Você vê um sindicato, uma associação, uma cooperativa recebendo investimentos do governo, trator, maquinário, equipamentos, caminhão, e você não viu uma colônia receber um isopor, né, que era o mínimo. Isso está errado. Nós temos: "Ah, primeiro tem que regularizar", pois vamos tratar da regularização. Então nós regularizamos aí mais de 150 instituições, chamamos os sindicatos e associações e passamos as informações, vamos capacitar aqui essas pessoas em parceria com a Universidade Federal e vamos incluir esse povo no orçamento. Aí passamos a entregar embarcação, passamos a entregar computadores, passamos a entregar celulares, passamos a incluir esse povo de fato, no sistema moderno que o governo utiliza, para que ele possa ter acesso aos seus benefícios e não ficar para trás, como estava ficando. Então, nós temos um desafio muito grande, que é colocar esses projetos no Ministério da Agricultura para o financiamento na piscicultura, né, porque assim, a piscicultura piauiense e brasileira, ela está tendo uma oportunidade gigante, mas que não tinha ninguém preparado, ainda não tem ninguém preparado para isso. O governo federal autorizou a inserir o pescado na merenda escolar. Então nós temos aí aproximadamente 1,5 milhão, 1,6 milhão alunos no estado do Piauí que vão, se alimentar pelo menos uma vez na semana, com a proteína de peixe. Mas nós não temos uma casa de beneficiamento, ou falando mais simples, um frigorífico que possa abater esse peixe de forma a tirar o filé, a filetar o peixe, porque não pode ser servido o peixe com espinha na escola. Então nosso desafio é isso, estamos trabalhando em forma de cooperativa, já temos uma iniciada aqui no território dos cocais, que é onde tem a piscicultura mais forte. Agora vamos trabalhar a capacitação e nos próximos anos, os investimentos, na capacitação desse povo, na infraestrutura, que em Dermeval Lobão já temos uma construída, agora estamos fazendo a montagem com seus equipamentos para ela trabalhar em forma de consórcio com as associações e com a cooperativa para beneficiar esse peixe e as associações e colônias participar dos editais municipais para vender esse peixe para a merenda escolar, tanto nas prefeituras como no estado. Então esse é um projeto que a gente não pode abrir mão disso, porque é uma oportunidade de fortalecimento da nossa piscicultura, tendo em vista que nós temos estudos que o peixe vendido filetado no mercado de Teresina vem do Paraná, Vem de né, longe, né? vem de longe. E a tilápia hoje ela é bastante consumida, no Piauí, e é um prato caro. Todos os restaurantes fornecem. Então assim, o que é que eu digo? Para esses pescadores, para esses piscicultores, que são diferentes, né, porque tem a pesca profissional, tem a pesca artesanal, tem a piscicultura de larga escala e tem a piscicultura de subsistência ali que cria 2, 3 tanques, mas que vende, para o PAA e vende no mercado municipal, nos seus mercados locais. E a gente precisa incentivar isso. Então criamos parceria com o Banco do Nordeste, conseguimos colocar dentro do Pronaf, dentro do Plano Safra, especificamente o financiamento para o pescador. Então isso é valorizar, isso é dar oportunidade de financiamento. Desenvolvemos um projeto de tanque elevado, para ser financiado pelo Banco do Nordeste em até R$ 200.000,
para a criação de peixe. Então, assim, o peixe é mais fácil de você criar do que gado. Nós iniciamos aqui nossa conversa com gado. E eu Falando tenho eu tenho essas 2 experiências. Então, assim, você valoriza muito o agro e a criação de gado, porque você vê a fazenda ali bonito na beira da estrada, mas o custo muito alto para você finalizar um boi. Em um tanque de peixe de 50 a 60 mil litros de água, você cria 5.000 peixes. Agora uma fazenda para você criar 5.000 boi, é preciso ter haja pasto haja e haja pasto, terreno. e haja estrutura, e haja investimento. Então, assim, se você sair de Luiz Correia à Corrente, no sul do estado, em todos os restaurantes que você parar, é servido o bife do boi, carne de boi, mas é servido também a peixada, o peixe assado. Então, assim, o que precisa é a gente dar valor a essas pessoas que trabalham para a produção de uma proteína mais saudável, que é indicada pela ciência, né, rica em ômega 3 e que é consumida de forma agora sim, ficou sem investimento, ficou sem orientação, a dona de casa avançou, os tempos avançaram e o piscicultor não. Ele cria o peixe e quer vender o peixe ali do jeito que tira da água. Mas a dona de casa hoje, ela gasta R$ 150 no salão para fazer a unha. Então ela não vai tirar escama de peixe, Escama tratar peixe, né. peixe, né. O cara que mora no supermer no apartamento, ele não vai comprar o peixe in natura, vamos dizer assim, para levar e tratar ele num Uhum. apartamento, e esses dejetos vão para onde? Mas ele vai no supermercado, lá na prateleira, procurar o filé do peixe. Então, assim, o que a gente tem é que se adaptar a essa nova modalidade. Sem contar que você vende hoje a R$ 15 um quilo de peixe, do jeito que você tira da água, mas você vende a R$ 60 o quilo da tilápia beneficiada. Então, beneficiando, agrega valor e proporciona a abertura do mercado. Então, esse é um dos projetos que a gente tem, fortalecer a piscicultura, porque é fácil o manejo, é fácil o financiamento e o comércio hoje está com as portas abertas para isso, principalmente no setor público. Magno Soares, você foi eleito prefeito de Castelo em 2016, não é isso? Isso, Saiu da prefeitura em 2025, isso. fez o sucessor. Fizemos o sucessor Você era filiado ao Partido dos dos Trabalhadores. trabalhadores. O sucessor também do Partido dos Dos Trabalhadores. trabalhadores. Assim, eu entrei no Partido dos Trabalhadores em 99, minha filiação mesmo foi em 2002. De lá para cá eu nunca tive um outro partido, sempre foi o Partido dos Trabalhadores. Me elegi vereador, o mais bem votado de Castelo, em 2012 e senti a responsabilidade de fazer algo por aquela cidade, porque o povo tinha acreditado na gente, e a gente na época era oposição. Então eu fui relator do Plano Decenal da Educação em Castelo, fui eleito vereador mais atuante do estado do Piauí por 2 vezes consecutivas e recebi um prêmio a nível de Nordeste como um dos melhores, como os 10 melhores vereadores do Piauí, do Brasil, aliás. E isso me deu, mais responsabilidade. Passamos a atuar dentro da educação e dentro da agricultura familiar, gerando oportunidade. Então, assim, isso me credenciou à candidatura de prefeito, que fui eleito com a maioria esmagadora na época, né, e passamos a investir na capacitação, porque durante a campanha a gente descobriu que Castelo produzia muito. Produzia cajuína, produzia castanha, produzia a cana-de-açúcar, produzia o feijão, a abóbora, o burro, né, o caprino, o bovino. Então, assim, mas não tinha um espaço. As pessoas iniciavam a produção e desistiam. Porque, assim, elas sabiam produzir, mas não sabiam vender. Então, a produção sem venda não é obtido lucro e há a desistência disso. Então, nós começamos uma parceria com o Sebrae, com o Senar, começamos a capacitar esse povo, criamos dentro da Secretaria de Agricultura a contratação dos técnicos e um conselho que acompanhava esse povo. Então, assim, em vez dele apanhar a castanha, tirar a castanha do caju e vender ali a R$ 2,50 o quilo, nós ensinamos ele a beneficiar e vender a R$ 60 o quilo da castanha beneficiada. Isso passou a geração de renda. E aí quebramos os contratos com os grandes empresários que forneciam a merenda escolar, né, em Castelo do Piauí. Isso me trouxe problemas, porque os empresários não aceitavam isso e aí me denunciavam como desvio de merenda, isso, aquilo tudo, mas nós provamos para o Tribunal de Contas, de que nós estávamos certos.
a obrigação é do município comprar 30% na agricultura familiar. Eu saí da prefeitura comprando 93% na agricultura. Isso nos tornamos exemplo para todo o estado do Piauí. E tornamos a nossa educação, por 5 anos consecutivos, os melhores índices educacionais do estado. Nós disputávamos isso com Teresina e Oeiras, né, o primeiro lugar. Então era Teresina, Castelo e Oeiras. Mas assim, se você for ver, Oeiras já foi capital, a estrutura daquela cidade era boa, é boa. E a estrutura de Teresina, que é capital, né. Mas com a mudança de gestão em Teresina, Castelo do Piauí passou a ser o primeiro lugar. Fomos primeiro lugar no IDEB, fomos campeões em todas as medalhas, os melhores índices educacionais, e isso foi graças aos investimentos. Levamos nossos professores para o Instituto Ayrton Senna, fizemos a capacitação e resolvemos investir na alfabetização. Porque assim, uma vez esse aluno bem alfabetizado, ele não vai ter problema nenhum no Nas séries sequentes. nas séries sequentes. E antes os municípios só investiu já do sexto ao nono ano, porque eram os anos que eram avaliados. Mas se o aluno não foi bem alfabetizado, não adianta esse investimento, que ele não vai fazer uma boa prova e o índice cai. Então nós investimos na educação, construímos creche e foi o primeiro município no estado do Piauí a implantar a escola de tempo integral. E trouxemos esse exemplo para o estado do Piauí. Quem implantou a escola de tempo integral aqui no estado, a primeira, foi a professora Socorro Soares de Castelo do Piauí, e ela funcionou lá no Morada Nova. Daí, Castelo se tornou o exemplo em educação para todo o estado. Hoje as escolas são de tempo integral, graças a um projeto que iniciou lá em Castelo, uma experiência que deu certo. Então, assim, nós criamos dentro da educação a formação continuada dos professores. E isso motiva, valoriza e faz com que daí nós trouxemos as famílias, através das associações regularizadas, para que elas concorressem aos editais de fornecimento da merenda escolar. Então, assim, quem ganhava R$ 600, do Bolsa Família lá no assentamento, hoje ganha R$ 6.000 fornecendo bolo, fornecendo ovo, fornecendo cerveja, farinha para a merenda escolar. E fornece com todo orgulho e com toda a vontade possível, porque quem vai consumir aquele alimento é o seu filho que está na escola. Então, assim, nós criamos uma cadeia em torno disso e fez com que a população reconhecesse, porque nós geramos oportunidade de geração de renda, inclusão dessas pessoas em estar participando da gestão. E só não conseguimos incluir a carne, porque é um produto perecível e precisava conseguir o registro do Ministério da Agricultura, e não houve tempo para isso, porque é um processo demorado. Por isso, nós não conseguimos comprar 100% da merenda escolar na agricultura familiar. Mas nós avançamos muito nisso e somos reconhecidos, a nível de estado, por ter investido na educação. Magno Soares, nessa sua caminhada visando chegar à Câmara dos Deputados, afora o trabalho que você fez como prefeito de Castelo do Piauí na educação, qual outro balanço que você pode apresentar ao eleitorado das tuas 2 gestões como prefeito de Castelo? Olhe, você ser eleito vereador, logo em seguida ser eleito prefeito, ser reeleito, sair com aprovação acima de 80%, deixar um sucessor, eleito em uma cidade de pequeno porte, com poucos investimentos, não é fácil. Então, assim, isso mostra que nosso trabalho teve resultado. E nós fizemos uma gestão de oportunidade, de inclusão e valorização de um povo, que me trouxe reconhecimento. Então, assim, hoje eu quero expandir isso a nível de estado. Magno, você poderia vir candidato estadual eleito da sua região. Sim, mas um deputado estadual pouco pode fazer diante do orçamento pequeno que o estado tem. Então o dinheiro está em Brasília. Eu tenho desejo de fazer, e fazer muito por aquela região, né, e pelo nosso estado. Então, olha, são 5 trilhões que o estado arrecadou nesse ano de 2025, né, e eu vejo que os investimentos na educação ainda são pequenos, porque a educação é a única política pública capaz de transformar a vida e incluir, de fato, um cidadão em qualquer sociedade. Então, assim, hoje o governo, o sistema, não estou aqui criticando o governo, mas o sistema está de forma em que a segurança pública é feita de forma ostensiva, ou seja, atua no problema. E a única política pública que é capaz de atuar
na prevenção é educação, de todas as formas. Um ser humano educado, formado, ele vai ter oportunidade no mercado, ele vai ter oportunidade de concurso, de fazer seu empreendimento, de ter um conhecimento e criar oportunidade para sua família. Se ele não teve educação, a chance dele ir para a marginalização é muito grande. Então, assim, o governo gasta mais com segurança do que com educação. E nós precisamos mudar isso. Esse é das minhas pautas. O outro é tirar o teto da saúde. Olhe, a saúde no Brasil, ela tem um teto. Eu aprendi isso no meu município discutindo as PPIs do estado. Eu fui um dos únicos prefeitos que questionei a forma de financiar saúde no Piauí e no Brasil. Por quê? Porque nós temos hoje um teto para receber emenda, um teto para receber recurso, e e nós temos uma demanda superior a esses tetos. Então, assim, falta médico, falta medicamento, e o governo diz que não tem dinheiro. Por quê? Porque na lei de diretriz orçamentária, o que é destinado para o custeio da saúde é insuficiente. E aí, às vezes, a população não entende. O governo eh, deixa faltar ali medicamento por falta de recurso, mas está fazendo shows e festas. Por quê? Ele administra por um orçamento. E esse orçamento é X para cá. Se ele gastar de uma rubrica orçamentária na outra, é desvio de finalidade, está cometendo um crime, né. Então, assim, o que a gente precisa mudar é tirar o teto da saúde, colocar mais investimento para acabar a fila, porque enquanto existir teto de gastos na saúde, vai faltar medicamento, vai faltar médico e vai ter gente esperando na fila do SUS. Então, nós temos que investir mais dinheiro, nos serviços que o povo usa. O povo usa transporte público, o povo usa educação pública, o povo usa saúde pública, né. Claro que a infraestrutura é fundamental para o desenvolvimento de um país, mas eu vejo muitos recursos sendo destinados apenas para infraestrutura, né, e ninguém discute a forma de financiar a saúde. A maioria dos municípios do estado do Piauí ainda não são gestão plena, então eles têm um limite a receber e não recebe o MAC. Então toda e alta, média e complexidade ela vem para Teresina, sobrecarregando os hospitais de Teresina e gerando uma fila, infindável, né. Então quem precisa de um tratamento urgente acaba tendo sua saúde prejudicada, porque não podia esperar, mas a vaga é daqui a 8 meses. E daqui a 8 meses seu estado de saúde já se prejudicou, a ponto de não ter mais recuperação. Então, assim, nós não podemos mais aceitar isso. Nós temos que mudar isso, né. E esse é um dos meus projetos para que a gente crie, e tire. Ó, você tem uma ideia, o estado investe 12% do seu orçamento de saúde, né. Então nós precisamos mudar isso. Discutir a forma de financiar a saúde no Brasil, né, para que a gente possa dar mais oportunidade às pessoas que utilizam o serviço público, né. E às vezes eu escuto muita gente dizer, e essa fala é um pouco polêmica, porque mas eu não posso concordar dos meus princípios políticos, dizer, eu vejo alguns: "Ah, eu tenho 10 mandatos, vou me reeleger agora em primeiro lugar", eu só você sabe o que é 10 mandatos? São 40 anos. Se o cara não conseguiu transformar o seu estado e fazer algo para mudar em 40 anos, vai fazer o quê, moço? Então, assim, por isso que a população tem que prestar atenção nessa garotada e nesses políticos jovens que estão chegando com ideias, para discutir, e nós temos que discutir o financiamento, e o financiamento é discutido dentro, da LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que isso chega no primeiro semestre para ser discutido na Câmara Federal, e nós temos que, discutir os investimentos em políticas que possam transformar. E não existe outra política que possa transformar e incluir de todas as formas uma educação. Então, assim, nós temos que valorizar o nosso professor, né? Valorizar por quê? Porque, assim, um delegado, para combater de forma ostensiva já o problema, ele ganha R$ 40.000, né? E um professor que pode evitar que esse problema aconteça, ganha R$ 4.700. Então, assim, nós precisamos mudar isso. Né, se dá: "Ah, Magno, mas é porque o número de professores é muito alto, o delegado é bem menor". Mas se você vê a forma de financiamento da segurança, onde o governo gasta mais de 30% do seu orçamento com carros, helicópteros, pessoal,
prendendo e moço, Mantendo o preso no mantendo presídio. preso. Ele poderia evitar se fosse investido esses valores, né. Ou mesmo que não fosse investido, mas que fosse, colocado mais dinheiro ali, eh, mesmo que não consiga, mas por um determinado período, na educação. Então, assim, eu defendo isso, eu defendo que nós tenhamos uma sociedade daqui a 20, 30 anos, menos violenta, e está comprovado que em todos os países desenvolvidos e que conseguiram em pouco tempo, né, que eu digo, em pouco menos de 50 anos, chegar ao nível de primeiro mundo, foi através da educação. E após isso, você vai ter mão de obra capacitada, conhecimento, ciência para desenvolver a tecnologia, avançar na industrialização. Enquanto nós não tivermos mão de obra capacitada, e quem capacita isso é a educação. Enquanto nós não tivermos uma população com índice de analfabetismo baixo para não facilitar o investimento do crime, porque assim, de que forma que o crime vai agredindo uma sociedade? Tendo oportunidade, se tornando mais fácil. As pessoas não estudam, não têm conhecimento de ligar um computador ou de tirar uma habilitação para trabalhar, ficam com a cara para cima, o que é que sobra? A picareta, a enxada. Mas trabalhar na picareta, trabalhar na enxada, num sol desse do Piauí, é ruim. Então, o crime vai lá e seduz, copita ele e leva ele para marginalidade e causando problemas irrecuperáveis ou da sociedade, né. Se ele estudasse, ele não tinha. Então nós temos que investir mais. Hoje a educação avançou muito, é preciso a gente reconhecer isso, né, mas ainda precisa avançar mais. E esse é um dos meus propósitos. E a segurança a gente tem que discutir ela, porque assim, se teve oportunidade, vamos ter uma população educada, não vai ser preciso gastar tanto com segurança, né. E aí eu vejo também uma outra parte que é muito polêmica a gente falar isso, né, mas assim, eu vejo que a parte ostensiva, atua muito na parte que não estudou, no preto, no pobre, na favela, né. E aí assim, um exemplozinho claro para a população entender, é que desde quando existe televisão, existe programa policial. E vocês assistem esses programas e nada muda. Sempre a mesma coisa. É sempre a polícia tendo que aumentar a sua estrutura, o governo tendo que investir mais nisso, e ela prendendo, prendendo e prendendo, e enchendo os presídios e gerando despesa para a gente. Você gasta R$ 38.000 com um preso e gasta R$ 7.000 com um aluno anual. Está correto isso? Entendeu? Então nós temos que mudar essa realidade. O que é que acontece? Você prende ali um pobre e um preto que não teve a oportunidade de estudar, bota ele na cadeia e na semana seguinte o crime organizado vai lá e copita outra pessoa e bota no lugar dele. E a polícia tem que prender de novo. Isso vai para onde? Então, assim, se a gente der a oportunidade dessas pessoas estudar, ele pode ter a oportunidade de botar uma padaria para ele, de botar uma lanchonete, de investir na sua família. Então, e mudar essa realidade. Enquanto não tiver homens, e mulheres para discutir isso no Congresso Nacional, nós vamos permanecer com essa política. Cada vez mais a população exigindo investimentos em segurança, né, e cada vez o governo gastando mais dinheiro com segurança, mas só atua na parte ostensiva, ou seja, já no problema. Então, assim, você só faz um BO quando você é roubado. Você só faz um BO quando acontece um latrocínio, você só faz uma queixa depois do problema acontecido. Então nós temos que combater, o problema, e é educando. Magno Soares, as convenções já aconteceram do Republicanos, né, dos partidos da base aliada. A campanha eleitoral ainda não começou. Qual a perspectiva do Republicanos? A reeleição do atual deputado Jadiel Alencar e conquistar mais quantas cadeiras na Câmara dos Deputados? Olha, o Republicanos foi o primeiro partido a construir uma chapa no Piauí. Mesmo quando o nosso governador Rafael falava que não ia aceitar a chapinha, mas nós não considerarmos uma chapinha. Nós consideramos hoje o republicano com a chapa competitiva para eleger 2 cadeiras, 2 nomes, né. E assim, eu não sei como é que os outros partidos especialistas, que se dizem especialistas na política, discutem isso, porque assim, quem elege é o povo.
Então, o nosso projeto, pelo menos o projeto de Magno Soares, ele é combinado com o povo. Eu estou andando pelo Piauí, disseminando a minha história, colocando o meu projeto e combinando isso com o povo para que ele tenha o entendimento do que precisa ser feito para melhorar a sociedade, principalmente a do Piauí, e a gente ter êxito. Mas aí é feita a avaliação. Cada partido diz que vai eleger 2, 3, 5, sendo que nós temos aí pouco menos de 2 milhões de eleitores. Se você somar a votação que muitos da imprensa diz que os deputados vão ter, dá 2,5 milhões, né? E como fica? Então, assim, eu não acredito muito nesses especialistas, nessas discussões, porque, assim, quem vai decidir é o povo. Hoje o republicano tem nomes capacitados, nomes conhecidos, nomes com bons projetos. Então, nós temos aí o Jadiel, que com certeza desponta uma dessas vagas, né, porque já tem mandato e fez, de fato, um bom mandato, está fazendo por merecer. E nós temos aí o Fábio Abreu, nós temos aí o Magno Soares, nós temos aí a Ana Fidelis, nós temos aí as pastoras que fazem parte hoje, né, tem a Diana, né, tem vários nomes que são capacitados, que vêm da sociedade, que vêm de povo, que tem cheiro de povo, que tem um projeto popular de inclusão, e eu acho que o povo vai reconhecer isso, não desmerecendo os demais partidos. Todos têm sua história, todos têm nomes bons disputando, mas assim, quando você coloca hoje o republicano no cenário estadual, nós estamos de igual para igual com os demais partidos, com a ligeira vantagem para o Partido dos Trabalhadores, porque é governo nacional e governo municipal, tem um número maior de eleitos. Então é natural hoje que o PT eleja 4. Não acredito na eleição de 5, né? Porque aí teria que superar os 850 mil votos, e isso eu acho que com esse tanto de chapa não tem. O MDB, com o afastamento da fusão com o PSB, fragilizou a sua chapa. Isso é normal, né? Pode achar ruim que achar, mas é verdade. E o PSD teve que montar uma chapa de última hora, né? Então, assim, todo mundo diz: "Ah, vão tirar tantos X de voto". Sim, é uma previsão. O republicano também tem essa previsão, né. Eu acredito hoje nas 2 vagas. Se vai ser o Jadiel ou o Magno Soares, isso quem vai dizer é o povo. Magno Soares tem um parceiro deputado estadual, né, nessa campanha, nessa peleja? Nós temos parceria no município de Castelo com a Niara Santos, né, e temos parceria em Teresina com o deputado Rubens Vieira, com o deputado Pesci, porque assim, um deputado estadual ele trabalha regional, um Uhum. deputado federal trabalha em todo o estado, né, ou na sua maioria de municípios. E cada região é representada por um deputado estadual. Então a gente tem que ter parcerias nessas regiões com cada um que foi possível ser feito, com cada um que se que acha que o projeto está alinhado, né, então nós vamos alinhando um projeto de inclusão, de valorização, um projeto de povo. Então, assim, nós temos aí, algumas parcerias que com certeza vai nos trazer êxito. O que me deixa mais satisfeito e mais feliz hoje é saber, que o povo de Teresina conhece Magno Soares, sabe da sua história e conhece o nosso trabalho exatamente por conta da educação e por conta da valorização da criação das feiras agroecológicas, da valorização do homem do campo. Então, assim, quando eu chego na reunião em Teresina, achando que sou uma pessoa desconhecida, e fico feliz porque as pessoas já conhecem, já estão ali com a intenção de nos apoiar, de nos votar, querem apenas ter um contato. Então, assim, Magno Soares tem crescido muito, em Teresina, e isso me deixa muito satisfeito e gratificante. É muito gratificante ver o povo de Teresina reconhecendo o trabalho de uma pessoa que vem do interior. Então, assim, tenho pontuado nas pesquisas, né, isso graças à pesca, que eu acredito muito nisso, porque, assim, tem municípios no sul do estado que eu venho pontuando muito bem, no norte do estado pontuando muito bem. Você tem uma ideia, eu pontuei em 49 municípios nas pesquisas. Uma pessoa que nunca foi candidato a nível de estado, foi candidato apenas em um município de Castelo do Piauí. Isso é o resultado do reconhecimento da população para um trabalho que foi feito, e o Magno Soares está se tornando uma esperança para esse povo. Eu vejo assim e reconheço isso dessa forma. Então, isso aumenta, o nosso desejo, o nosso entusiasmo e a nossa vontade de continuar desenvolvendo um trabalho pelo estado. Magno Soares está fechado com a pré-candidatura à reeleição do presidente Lula, do governador Rafael Fonteles
e com os 2 pré-candidatos ao Senado da base aliada É, também? nós votamos, na chapa do presidente Lula, nós votamos no governador Rafael Fonteles, né, mas não temos alinhamento, definido com a chapa de senadores, né, porque, assim, existe muitas questões locais, né, principalmente da nossa região, do município de Castelo do Piauí, da política local, né. Tem o prefeito, tem os vereadores e tem a disputa local que dificulta um pouco essa definição. Apesar do nosso governador Rafael Fontelli, nosso maior líder, tentar, organizar isso de forma unificada em todo o estado, as dificuldades são grandes, né, porque além dos senadores terem a candidatura majoritária, tem também as proporcional. Tem também a proporcional familiares, de Uhum. filhos, que acabam atrapalhando, o diálogo e essa junção, né, porque cria-se uma disputa, regional em alguns setores que acabam as lideranças, regionais dificultando esse entendimento. Magno Soares, em nome da nossa produção, eu agradeço pela sua presença aqui nesse nosso bate-papo franco e aberto no podcast GP1 e desejo sucesso nessa sua empreitada rumo à Câmara dos Deputados. Eu agradeço o espaço, né, deixar aqui o meu abraço a todo o povo do Piauí, a todos os teresinenses, a todo o pessoal ali do território dos Carnavais que abraçou a minha candidatura, né, porque é uma esperança para aquela região. Todo mundo tem um entendimento de que as regiões que se desenvolveram no estado é porque teve alguém com acesso ao orçamento que acabou destinando os recursos para aquela região, e hoje eu sou a esperança para o território dos Carnavais, como para todo o estado do Piauí, e eu quero continuar sendo assim, para criar, os mecanismos de financiamento da saúde, para investirmos mais em educação, para valorizar o nosso professor com um piso justo, né, para que eles possam ter a capacidade de cuidar e de ensinar os nossos filhos de forma mais digna. Então, assim, deixo aqui o meu abraço a todo o povo do Piauí.